Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui na tela do canal Futura e também estamos na internet. Acesse lá o nosso site futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação. E as hortas comunitárias estão ganhando aos poucos as cidades. Residências, áreas verdes, terrenos baldios, prédios, terraços de apartamentos e até tetos de casas. Não precisa muito para produzir folhas, hortaliças ou até mesmo verduras e frutas. Lá na Europa, as hortas ganharam áreas de movimento e até já se fala em uma revolução do sistema alimentar. Pois é, o certo é que o número de hortas comunitárias está crescendo também aqui no Brasil. Em muitos casos, até com o apoio de prefeituras e de organizações sociais. Para quem vive em centros urbanos, estressado pelo trânsito intenso e preocupado com a qualidade dos alimentos que consome, as hortas são uma boa oportunidade de contato com o verde, com a terra e uma opção de alimentação mais saudável. Então, no programa de hoje, vamos falar sobre como as hortas comunitárias podem estimular outras formas de organização e de interação das comunidades nos grandes centros urbanos. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio ao meu lado está a Amélia Gonzalez, que é nossa consultora de sustentabilidade e empreendedorismo do canal Futura. Amélia, bem-vinda ao estúdio do Conexão mais uma vez. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada, Cristiano. Obrigado você pela presença. E também conosco aqui no estúdio está o paisagista Manfred Bert. Manfred, bem-vindo à Conexão. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado. Bom, e logo mais a gente também conhece o trabalho de hortas comunitárias de Porto Alegre, conversando com a Ana Teotônia Simão, que é membro da cooperativa Utopia e Luta. E também de São Paulo falaremos com a Cláudia Visoni, que é fundadora e voluntária na Horta da Coruja. Pois é, então se você ficou curioso aí sobre essas iniciativas, mande desde já sua dúvida, sua pergunta para a gente, ou se você cultiva uma horta também, mande a sua dica para a gente pelas redes sociais. Temos aqui formas de contato, primeiramente no facebook.com/canal Futura Oficial. Você já encontra esse post aqui que você pode curtir, comentar e compartilhar. E ainda tem o Twitter como opção, você pode aí mandar a sua pergunta marcando o perfil @canalfutura. Tem também o bom e velho telefone de qualquer parte do Brasil, ligue 0 operadora 21 2273 5020, os números que estão aí na tela para você. Enquanto você faz isso, começa o nosso bate-papo aqui no estúdio. Mais uma vez, bem-vindos os dois. Quero começar ouvindo o Manfred, que é nascido na Alemanha, mas adotou o Rio de Janeiro como cidade para morar, né, Manfred? Sim. Bom, de certa forma, as hortas têm uma grande tradição na Alemanha, né, de comunidades fazerem hortas. Como é que você vê esse movimento chegando aqui também? É verdade. Hortas comunitárias têm tradição na Alemanha já desde os anos 20 do século passado, né? O tal senhor Schreber que inventou isso. Eu me lembro da minha infância, eu passei num jardim minúsculo, pequeno, né, que era cultivado pela vizinhança, pelo todo mundo junto e tinha frutas, legumes, verduras, né? É uma infância muito Então rico. Você cresceu já ali trabalhando junto numa horta comunitária, já era uma cidade, mas tinha esse espaço para a plantação. Sim, claro. Qual cidade? Frankfurt. Eu sou de Frankfurt. Que é uma das principais cidades da Alemanha, né? Um polo aí da economia alemã. Pouco espaço urbano, muito denso, sabe? Muitas pessoas, né? Nada para comparar com o Brasil, mas para nós lá é uma cidade grande, né? Muita indústria, muita poluição hoje em dia, né? Sim, sem dúvida. E Amélia, você também tem acompanhado essa questão das hortas, não só aqui no Rio também, mas a gente vê muitas hortas surgindo em outras cidades do Brasil afora, né? Exatamente. Na realidade, eu sou vizinha do Manfred, né? E um dia eu passando num terreno que nós temos lá perto, em Laranjeiras, que é onde nós moramos, que é na zona sul do Rio de Janeiro, e tinha um terreno que ficava lá baldio, ninguém mexia muito nesse terreno. Todo mundo passava e falava, mas o que é isso? Por que esse terreno está tão aí vazio, que ninguém faz nada? Na verdade, é um terreno que era de um prédio que nas enchentes de 66, ele ruiu, foi ao chão. E todo mundo ficou, quer dizer, os moradores antigos passavam por ali meio sem querer nem tocar muito, porque foi muito trauma para o bairro, né? E lá um dia eu vejo umas plantaçõezinhas e tal, e descubro que o Manfred estava fazendo lá, porque já fez também no mesmo bairro, né, uma outra chamada lá em Cosme Velho, estava fazendo sua horta. E foi muito interessante, porque aí eu me senti convidada, como vizinha,
a participar também daquele projeto. Isso que é muito legal, né, Manfred? Vale a pena frisar que não sou eu a pessoa única que começou, sabe? É um conjunto de vários vizinhos que se mobilizam, sabe? Que tem a mesma ideia e entram com todo o gás, e enxada, vassoura, e vão capinar, e criança vão plantar. Agora é fundamental essa iniciativa também, essa vontade de trabalhar juntos, né? Porque sim. Como grande parte dos trabalhos, para serem bem desenvolvidos, uma pessoa não consegue fazer nada sozinho, né, Manfred? Exatamente. Essa questão dessa parceria, dessa troca e do compartilhamento de responsabilidade, isso veio da onde no início lá? Como é que era? Tinha a distribuição de tarefas, tem uma organização, quem cuida qual dia? Eu acho que é mais pelo contato. Uma pessoa vê a outra, né, lá, e o grupo vai aumentando todo dia mais e mais. Né? Nós chegamos a nossas mutirões a 40 adultos e mais 20, 25 crianças no meio. É lindo, sabe? Cada um planta, muda, arranca mato, vê minhoca, sabe? Tem uma composteira. Né? Então, a horta não é só a horta em si, é muito mais. É um encontro da vizinhança, né? Que poderia ser até um parquezinho, né? Com oficinas lúcidas, né? Muito bacana. Então, além da questão da alimentação mais saudável, também tem a questão da confraternização entre os moradores de uma região que muitas vezes, num grande centro urbano, você passa dias, semanas, meses sem saber quem são os vizinhos que moram perto de você. Né? Justamente. Exatamente. Isso daí é uma coisa que... E foi interessante que uma vez eu cheguei lá, na horta, né? Subi, entrei para olhar, para ver se estava tudo certo, porque fica assim uma coisa que um pouco as pessoas vão se apossando um pouco, sabe? Assim, de, peraí, tem alguma coisa errada, tá? E aí eu descobri que eu podia molhar, estava muito seco, chovendo pouco e de fato. Então eu fui lá, molhei um pouquinho, aí eu vi um quadrinho. Aí assim, cada um que vai e molha, bota lá seu nome e o dia que molhou. E assim, é muito interessante porque aí eu vou descobrindo até mesmo os nomes das pessoas, sabe? Que estão ali, que moram naquela região. E essa distribuição de tarefas acaba funcionando muito bem, né? Eu vou chamar agora também para a nossa conversa, direto de São Paulo, a Cláudia Visoni. Ela é fundadora e voluntária na Horta da Coruja. Cláudia, tudo bem com você? Bem-vinda à Conexão. Tudo ótimo, mas é a Horta das Corujas, porque a das gente Corujas. Fica na Praça das Corujas, na Vila Madalena. Exatamente. Então, aproveitando esse gancho, explica aí para quem não mora em São Paulo ou ainda não conhece a cidade, de que forma aí se localiza essa horta no meio da cidade, nos bairros mais movimentados da grande capital paulista? Na verdade a gente está num cantinho bem tranquilo da Vila Madalena, né? A horta tem um blog, que é Horta das Corujas, wordpress.com. Nesse blog tem um link lá que explica tudo sobre a horta, inclusive tem um mapa. Fica mais ou menos perto da estação Vila Madalena do metrô, é uns 10 minutinhos de caminhada por uma escadaria, mas tem que dar uma olhadinha no mapa. Eu vou mostrar o site daqui a pouquinho, o blog de vocês. Inclusive aqui tem uma lista do que vocês já plantaram. Aí tem aqui abacaxi, abobrinha italiana, selga, alecrim. É uma grande variedade aí de plantações. A gente tem, olha, a gente nem consegue contar, mas assim, deve ter mais de 100 tipos de plantas, né? E a gente planta muito espécies não convencionais, que a gente chama de punks, as plantas alimentícias não convencionais, que antigamente elas existiam, né, na alimentação, e hoje em dia sumiram dos cardápios, não existe no supermercado, então é uma tradição cultural, culinária importante da gente manter. Agora, Cláudia, uma questão importante quando se discute o espaço público, né, e o uso das hortas comunitárias, hortas urbanas, é essa negociação com o poder público. Vocês, por estarem aí numa praça na cidade de São Paulo, como é que se deu essa negociação com a prefeitura? Olha, no caso da Horta das Corujas, antes de ser implantada, a gente conversou com o subprefeito na época e ele gostou da ideia. Talvez ele não tivesse muita noção da proporção que isso ia tomar, né? Então, assim, só que não existe legislação ainda, a gente está num limbo, né? Plantar na praça não é proibido, mas não é regulamentado. A gente aí do movimento da agroecologia urbana acha muito importante que seja mantida essa liberdade, né? Assim,
A gente tem conversado com o poder público, sim, para a criação de política pública, disso ser uma atividade que seja incentivada e bem vista, né, até em termos de legislação, mas é muito importante não complicar a atividade espontânea das pessoas. As hortas comunitárias surgem como atividades de vizinhos, né, e elas têm uma escala bem local e é importante, ao tentar ajudar, não atrapalhar, né? Sem dúvida. Cláudia, eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Manfredo, como se deu essa negociação aqui no Rio? Nós temos a horta de Cosme Velha, que é um terreno da prefeitura. E também foi muito amigável, muito bom a negociação e a prefeitura cedeu para nós o espaço, né? A cidade forneceu água, a Light deu luz, né? E está tudo regulamentado, né? E o projeto Rio Hortas assumiu uma parte dessa horta comunitária. Legal, estamos mostrando umas imagens ali da horta. Ali é da General Glicério. Essa aí, nesse no bairro de Laranjeiras. Isso. Aí é diferente porque é um terreno particular, né? Então aí vale o bom senso com os demais moradores, né? Para a gente entrar num acordo sem fazer barulho, essas coisas, preocupações dos moradores, né? Para a gente entrar num acordo, né? Claro, como é muita gente envolvida também, precisa ter algumas regras, né, de comportamento, justamente, de uso desse espaço também. Agora, Amélia, como é que as prefeituras, a gente sabe que cada cidade varia, né, esse tipo de negociação que a população pode ter junto ao poder público. A gente eventualmente está incentivando as pessoas aí a fazerem suas hortas comunitárias em seus próprios bairros. Começa-se por onde, assim, em questão de estar regularizado? Eu acho que a Cláudia falou uma coisa que é muito importante, assim, é bom não atrapalhar muito, né? Porque vamos institucionalizar alguma coisa que é um procedimento absolutamente que surge de um movimento muito singular de cada bairro, de cabeças de pessoas como o Manfred, como a Cláudia, como outros tantos aqui no Brasil, que são pessoas que são mais sensíveis a essa causa, quer dizer, que tem sim um poder de segurança alimentar, lógico, né? Porque é possível daqui a um tempo a gente conseguir pegar lá seu tomatinho para casa, seu alface. Tem sim esse poder de segurança alimentar, mas tem mais do que tudo e acima de tudo essa reunião de pessoas que eu acho que é muito interessante, porque pode começar daí e a partir daí começar também a resolver pequenos outros problemas do bairro, entendeu? Então, assim, eu acho que a prefeitura, ela não deveria, de fato, interceder muito, não. Acho que, assim, é claro que se acontecer alguma questão, e eu não sei exatamente qual questão que poderia acontecer para a gente precisar da prefeitura. Mas se acontecer, a gente vai lá e pede ajuda. Mas, por enquanto, deixa acontecer, que eu acho bacana. Muito assim. bom. Você falou em questão de segurança alimentar e de outras partes do Brasil, então eu vou chamar agora para participar do Conexão Futura a Ana Teotônia Simão, que é membro da cooperativa Utopia e Luta. Ana, bem-vinda à Conexão Futura, falando com a gente diretamente do sul do Brasil, de Porto Alegre. Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigado pela participação aqui no Conexão. Você faz parte, então, do grupo que cuida aí de uma horta no alto de um prédio, no centro de Porto Alegre. Em relação a essa questão do que é plantado aí, acaba abastecendo os moradores do prédio? Um pouco abastece, né? E um pouco a gente comercializa a baixo custo aqui na região. E aí a gente consegue também abrir esse debate sobre alimentação saudável e da gente estar produzindo um pouco do nosso alimento, e a gente consegue trazer essa discussão também sobre alimentação saudável, sem uso de agrotóxico. A gente consegue debater a questão dos transgênicos também. E também a gente tem um núcleo de padaria, então a gente também consegue usar essa salada nos eventos de alimentação. Então, a partir da iniciativa da horta, acabou se ampliando para outras iniciativas também em relação à alimentação. Isso, a gente foi uma ocupação, né? E agora a gente é um assentamento urbano aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. Então a gente tem vários núcleos de produção e discussão, né, sobre temáticas que tangem a questão do direito à cidade, e então perpassa vários temas em cada núcleo de trabalho, produção e discussão, né? Então um desses núcleos é a horta comunitária, que está localizada no terraço do prédio.
A gente está mostrando umas fotos aqui, inclusive tem uma foto muito bacana ali de um tomate isolado ali em primeiro plano, frente à grande rua ali no centro de Porto Alegre. Muito bacana. Tem uma questão da plantação, a gente está vendo nas imagens aqui também, Ana, que vocês, além da horta tradicional, vocês cultivam uma horta hidropônica. Quais os cuidados, qual a diferença aí na manutenção desse tipo de horta? Isso, a gente acabou descobrindo, aprendendo essa tecnologia e percebeu que a gente pode produzir um pouco mais, né, nessa horta do que numa horta tradicional. E daí o cuidado ele é um pouco mais minucioso do que o trabalho numa horta tradicional, mas ele permite produzir um pouco mais, né? E aí a gente tem produzido bastante rúculas e alface, né? Também os tomates e aí algumas ervas medicinais e temperos nessa tecnologia da hidroponia. A diferença é que ela não leva a terra como condutor de alimento, e sim se utiliza a água como condutor desses nutrientes, e aí a gente tem um preparado pronto de nutrientes que cada fase a planta vai precisar dele para se alimentar. Então, ao invés da planta ficar procurando aquele alimento na terra, ela já tem pronto o alimento que ela vai precisar ali, em cada fase específica. Muito bacana. Ana, eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Eu quero ouvir da Amélia aqui em relação a essas tecnologias também que vão surgindo, Exatamente, né? Você pode aproveitar esse espaço para criar e fazer outros tipos de plantações também. E eu achei interessante que a Ana coloca que, na verdade, eles começam a comercializar a baixo custo, o que também é uma coisa interessante, quer dizer, não porque eu fiquei pensando, né, como é que se faria para a distribuição do alimento, né? Quer dizer, que é uma coisa importante nesse momento. Quer dizer, tudo bem, a gente... mas em caso das hortas comunitárias, ela não envolve dinheiro. Isso não vende nada. Não vende. Pois é a diferença para ela e para as hortas comunitárias. Quer dizer, essa questão da comercialização a baixo custo também é uma outra vertente interessante. Já talvez seja um passo a mais. Mas eu acho super importante, sobretudo quando coloca a hidropônica, quer dizer, porque aí possivelmente, até por conta do dinheiro que ela recebe, ela já consegue fazer essas outras tecnologias, como a hidropônica, que é excelente e que de fato evita que a hortaliça se resseque por conta da falta de água, né? Quer dizer, e como a gente está vivendo um período de seca, como a gente sabe disso. Temos que economizar a água, é bom poupar também, inclusive nas hortas, não desperdiçar água, né? Eu quero voltar a perguntar para a Ana em relação a essa questão da comercialização, Ana, de que forma isso se dá? A gente sabe, como você bem disse, a horta fica num prédio que foi uma ocupação. Como se dá essa distribuição da renda, então, gerada a partir da horta? Ela reverte para a manutenção, né? Tem o custo da eletricidade, que como tem o custo da própria água, e também a gente compra os outros insumos, no caso esse kit de nutrientes, né, que a gente usa para alimentar, e ela acaba retornando nesse formato, assim, para sustentar esse espaço, né? E aí a gente também tem ainda a horta convencional, que foi formada com as banheiras que já estavam no prédio durante a ocupação. Então já foi pensado desde a ocupação um plano e as banheiras foram utilizadas para fazer a primeira horta, no caso. Então esse recurso ele é mais para a sustentabilidade do espaço mesmo. Muito bem. Ana, parabéns pela iniciativa, a gente já está aqui encaminhando para a reta final do programa, então muito obrigado e continue o belo trabalho que vocês estão fazendo aí no centro de Porto Alegre, minha cidade natal. Obrigado pela oportunidade aí. Quem quiser conhecer o nosso trabalho também tem os meios digitais aí para a gente manter contato. Muito bem. Obrigado, Ana. Um abraço. Eu volto a chamar agora a Cláudia. Cláudia, em relação a essa questão da distribuição, aí em São Paulo vocês também conseguem ter uma produção que consiga aí abastecer a população e ainda sobra um pouco do que vocês plantam por aí ou não? Olha, o nosso foco na Horta das Corujas, né, e na maioria das hortas comunitárias, não é produção, não é volume de produção, né? Nosso objetivo principal é a convivência comunitária, educação ambiental, educação nutricional, né, preservação de microfauna e de biodiversidade vegetal, mas dá para comer umas coisinhas, sim. A gente poderia produzir muito mais se a gente tivesse mais voluntários, né, e gente disposta a doar o seu tempo, assim. Mas dá para comer umas coisinhas e não é necessário ter trabalhado na horta para colher, a colheita é livre, qualquer pessoa
pode ir, é super bem-vindo. A gente tem muitos vizinhos que vão lá buscar uns temperinhos, umas folhas, e tá ótimo. A única coisa que a gente pede é para o pessoal não plantar árvore, né? Isso foi um pedido da prefeitura, a gente já está numa região ali bastante arborizada, e as árvores, elas sombreiam a horta, né? Então, num lugar onde tem horta, é melhor deixar ali uma clareirinha. E a outra coisa é para não levar a muda embora, que de vez em quando acontece. A pessoa vai na horta e leva embora a muda, aí não é legal, né? Muito bom. Cláudia, brigadão pela participação e pelas dicas todas aí. Quem sabe a gente inspira o pessoal que está assistindo a gente a começar uma hortinha também, começa pequena e começa a ampliar os trabalhos, a juntar mais o pessoal do seu bairro. Aí eu vou mostrar novamente o site da Horta das Corujas.wordpress.com para você de casa também ter todas as informações aí sobre o trabalho tão bacana feito lá no bairro da Vila Madalena. Obrigado, Cláudia. Obrigada a vocês pelo convite. Até mais. Tchau. Manfred, em relação a essas regrinhas básicas aí do não levar muda, não plantar árvore, como é que é nas hortas que você acompanha? Falou, exatamente, é isso. A gente permite que as pessoas colheitem, né? Mas não deixam acabar com a matriz. Ou seja, sempre deixa um pouco para fazer outras mudas, né? Mas nesse sentido, não seria importante dar algum tipo de instrução? Porque nem todo mundo está acostumado, né, a colher sem saber como não destruir aquele pé da planta. Na verdade, é bem pelo contrário, porque como a Cláudia falou, são poucas quantidades, é mais didático, né? Para a gente aprender o que é um pé de alface. Então, com todo respeito, eles deixam. Ninguém recolhe um único tomate que nasceu, ninguém pega, sabe? Né? Com respeito para todo mundo ver, né? E aí ele vira matriz para sementeia, para plantar outras, né? Em relação à Horta de São Paulo também, a partir da Horta das Corujas, surgiu um movimento dos hortelões urbanos. Eu vou mostrar para você de casa o site no Facebook, também para você acompanhar. Você pode curtir aí, seguir as atualizações deles. Tem muitas questões interessantes, não só sobre hortas, mas sobre agricultura urbana, sobre as formas de pensar a cidade. Então acompanhe aí a partir da página dos hortelões urbanos na rede social. A gente está quase aqui chegando na nossa reta final. Amélia, em relação à questão didática, né? A gente está falando um pouco aqui de pegar esse espaço para uma troca da comunidade, para as crianças principalmente terem novos hábitos e uma consciência sobre a sua própria alimentação. É fundamental esse contato, né, desde pequeno com o que está plantando eu acho e comendo. Que, assim, não é nem só para o contato com o alimento, que é mega importante, que a criança saiba de onde... Porque tem criança que não sabe nem o que é um alface, né? Se você mostrar para ela um alface, você... Vem na prateleira do supermercado. Exatamente, vem na prateleira do supermercado e não sabe o que é. E isso não é só no sul-sudeste, isso acontece também no norte e no nordeste. Infelizmente, essa que é a realidade. Agora, basicamente, também, além disso, basicamente, é essa relação, sabe? Que a criança vai começar a perceber que ela tem também uma participação ativa na cidadania, ela pode fazer alguma coisa por aquele lugar. Então, assim, é o que a gente chama de micro-soluções, sabe? Eu falo sempre isso com as pessoas, eu acho que a gente está precisando disso, de soluções mais micro. A gente está esperando, no final desse ano, que os líderes acordem uma economia de baixo carbono, mas lá são os líderes e até chegar isso a gente... O que eu posso fazer, né? O que a gente pode fazer no dia a dia, que a gente pode sair do sofá, né, e deixar de ser tão conformado com a má sorte e poder agir. Eu acho que é isso que as hortas comunitárias, para mim, dão essa É tão importante sensação. esse contato físico com as crianças com a terra, sabe? Né? Outro dia, um simples pezinho de orégano, né, na mão de um menino de 8, 9 anos, viu... olho desse tamanho, chamou uma amiguinha, vem ver um pé de pizza. O tio, um pé de pizza. O tio tem um pé de pizza, né? Fantástico, né? Muito uma bom. folha de tangerina virou um pé de jujuba. Né? Manfred, para a gente encerrar a dica aí para o pessoal que foi inspirado em casa, primeiro passo para montar uma horta. Visitar as hortas comunitárias que já existem, bate um papo com as pessoas lá, né? Pega suas sementinhas, suas mudas que são de graça, né? Ou então da sua própria fruta, seca as sementes e começa a plantar, né? É muito melhor do que
Na escola, as crianças têm um caroço de feijão para botar num algodãozinho, não tem muita graça. Todo mundo já fez esse experimento alguma vez na vida. Mas na terra, sujando, sabe, com minhoca, né? Virou uma aventura, as crianças ficam loucas, né? Sem dúvida. Bom, quem sabe aí no fim de semana agora tem um feriado longo pela frente, você de casa começa a ir mexer no quintal de casa, no quintal do prédio, mas por agora nosso tempo já encerrou, então Amélia e Manfred, muito obrigado pela presença, foi um prazer conversar com vocês. Foi um prazer. Prazer também.